Professor, vamos falar aqui, né? A gente tem as exportações brasileiras crescendo, mas a queda para os Estados Unidos acende um alerta também nas exportações. O mês de novembro registrou o quarto recuo consecutivo das exportações brasileiras para os Estados Unidos, uma queda de 28,1%. Desde a aplicação do tarifaço de até 50% sobre os produtos brasileiros em agosto, o desempenho das vendas externas tem sido negativo. Obrigado, Carlinha. A retração é generalizada, nossa. atinge tanto itens submetidos... Minha nossa, Carla Mori, obrigado, minha cara. Eu tô até chocado. Obrigado, Carla. Obrigado por você fortalecer a mídia independente de esquerda, minha querida. Você é maravilhosa. Vamos ver mais um pouquinho do professor Trevisan. Eu vou trazer um corte meu e já vou encerrar aqui a nossa live. Vamos lá. A sobretaxa quanto produtos não tarifados, como petróleo e celulose. Esses dados que eu trago aqui para vocês são da Câmara Americana de Comércio para o Brasil. E aí a análise é do professor Trevisan, porque a pergunta que a gente faz é muito óbvia, né? O que aconteceu, professor? O que aconteceu é aquela célebre e constante 5 letrinhas. Eu já não me refiro mais a eles pelo nome, é só pelas 5 letrinhas. É China. Não adianta, a gente pode fazer o que a gente quiser. E aí, nesse quadro aí, esse quadro, os dados do MIDIC, os dados do Ministério da Indústria e Comércio, eles estancaram a força e o reequilíbrio das exportações brasileiras pelo caminho da Ásia e pelo caminho especialmente da China. A China cresceu, né, 41,6% em novembro. Na verdade, a China foi responsável sozinha por 29% das exportações brasileiras. Se a gente pegar como a China aproveitou momentos, e não foi só na carne ela multiplicou por 10 a compra de carne brasileira, foi a 1,6 bi em novembro, só no mês de novembro. Não foi só isso, foi soja também, foi celulose, né? Foi até açúcar. Né? Então, de algum modo, a China foi muito rápida e ofereceu uma opção para substituição dos Estados Unidos. Isto tem um viés, um lado, um ângulo geopolítico que os americanos não notaram, que não deixaram de notar. Né? A minha sensação é que aqueles 39 segundos de amor lá na Assembleia da ONU, né, entre o Trump e o Lula, e o Trump dizendo que passei a gostar do Lula e não sei mais o quê, né, isso tudo tem as mesmas 5 letrinhas. Não é à toa, você fez muito bem de lembrar a origem desses dados, Câmara de Comércio Americana. Olha o que vocês estão fazendo. Né? Olha, eles têm outro freguês. Nos é interessante o Brasil. A pressão interna nos Estados Unidos, eu insisto nesse ponto, para nós é muito mais visível a pressão no setor de carne, né? Tem a JBS e tudo mais, no setor de café, que é o grande exportador, é forte, mas nós temos vínculos que tem muito, muito a ver com o dia a dia naquilo que a gente poderia chamar do cotidiano industrial americano. O Brasil tem aproximadamente 6.000 empresas, 6.000, Vivi, 6.000, entre grandes, médias e pequenas, que tem uma cadeia de produção interligada com o Brasil. Nós temos produtos que vão e voltam. Olha, é muito interessante isso, equipamento elétrico. Né? O produto é feito aqui um pedaço, completa lá e volta para cá porque é mais barato. Isso é vários. É só você ver o que aconteceu com a economia do Rio Grande do Sul e do interior de São Paulo. Eles sentiram forte. Né? Há uma queda de 14,5% nos produtos industriais exportados, exatamente porque falhou nos Estados Unidos. Isso não é de substituição imediata. Você não pega na prateleira não é ler café, soja, que você manda o navio para outro lugar. Né? Você tem cadeias produtivas interligadas. Isso não é de hoje no Brasil, isso é de décadas. A primeira inserção da indústria brasileira
como indústria mesmo, de 1920, foi com os Estados Unidos, não foi com a Europa. Você precisa lembrar isso aí, lê lá o livro do Warren Dean, A Industrialização em São Paulo, que você fica espantado. Os americanos vieram aqui, São Paulo especialmente, e trouxeram máquina, e iniciou uma produção aqui. Então, quando você olha para esse quadro, você não substitui isso de imediato, né? E eu tenho uma espécie de certeza, né, que os vínculos de produção com o Brasil envolviam confiabilidade. Você tem aí um padrão de confiança no que você está recebendo, de erros, que foi acertado durante muito tempo. Isso não vai se substituir de repente. Para a nossa pauta de exportação, sem dúvida nenhuma. Achamos outros fregueses, ótimo, maravilha. Para o empresário americano, ele está doendo tanto quanto para o empresário brasileiro. E eles estão reclamando pesado nos Estados Unidos. O lobby dessa gente é pesado, né? Essa situação de aproximação me parece um pouco produto disso, né? E a leitura dos números mostra isso de forma muito clara, dos números de exportação. Trevisan, ao encontro disso, eu queria te ouvir se o senhor acredita que isso encerra a capacidade coercitiva, digamos assim, dessa estratégia tarifária dos Estados Unidos. A gente viu outros instrumentos, por exemplo, Magnitsky, eles tentaram, aplicaram, não surtiu o efeito desejado, e a gente sabe que na seara internacional, junto à sociedade internacional, quando um tipo de estratégia como essa é adotada e falha, ela termina por debilitar o próprio caráter da estratégia. Como é que você entende isso? Queria te avaliar. Você acha que nesse momento isso denota que a estratégia de exercer algum nível de pressão e coerção mesmo no limite, utilizando tarifas por parte dos Estados Unidos, fica comprometida? Como é que você avalia isso? Olha, primeiro de tudo, essa pergunta é essencial, viu, César? Porque onde é que está doendo? Né? É essa a tua pergunta. Né? Onde é que nos Estados Unidos está doendo? Eu acho, o Jamil já tocou nesse assunto, conversando com o Luiz, conversando com vocês aí, que eu peguei o pé da conversa. Olha, Putin em Nova Delhi é algo que deve deixar os generais americanos com o cabelo em pé. Isso não é uma brincadeira. É um trabalho de décadas para que os Estados Unidos entrassem na Índia vendendo armamento, vendendo produto industrializado. Não foi de graça que o Putin foi lá. Putin foi lá exatamente para mostrar que ele também pode vender esses equipamentos lá, né? No caso brasileiro, eu acho que nós temos que ter toda a cautela, porque aí a gente sabe pouco, mas o que a gente sabe já é suficiente para ver uma mudança. Para você, sabe, César, para você entender o quanto uma parcela racional, agora eu divido o mundo assim, sabe? Parcela racional e irracional. Então, aquela parcela racional dentro dos Estados Unidos, equilibrada, que passa pelo comando das Forças Armadas americanas, aproximou-se de militares brasileiros nessa crise. Para a gente ter uma ideia exata de como os americanos jogaram um anzol para voltar a prender o Brasil, depois de década, faz 10 anos que o Brasil tenta comprar os helicópteros Black Hawk, que são helicópteros essenciais para você ter projeção de poder. Que é ele que capta a informação, ele é protegido. Enfim, não adianta a gente falar sobre o equipamento. Ele era muito sofisticado, de um grau maior que o Brasil não tinha, ninguém na América Latina tem. Os 4 primeiros Black Hawk já chegaram. Em outras palavras, os Estados Unidos meio que ofereceu um doce, adoçou a boca do meu neto. Tá dando para entender? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês
para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!